Nós temos falado a respeito do como os jovens estão usando o álcool com facilidade. Isso a gente tem observado muito no dia a dia. Cada vez mais cedo eles entram em contato, como a gente falou nos vídeos anteriores. Então aconteceu um fato muito grave agora que eu quero comentar com vocês para ver como é irônico o processo do álcool. Era numa escola que estava acontecendo de um jovem traficante vendendo cigarros de maconha na porta da escola, próximo da escola, quando a polícia chegou e fez uma atuação e alguns pais, vários pais que estavam presentes naquele momento, por coincidência, fazendo uma assembleia na própria escola, souberam, eles foram lá e eles queriam linchar o moço e pegar e agarrar e fazer justiça com a própria mão. Isso daqui é uma coisa muito terrível que estava acontecendo. Se não fosse a polícia que estivesse lá, poderia ter acontecido alguma coisa de muito mais grave. Agora, a ironia, você falou, qual é a ironia? A ironia, imagina que muitos desses pais, quando chegaram nas suas casas, depois dessa assembleia, eles entraram e abriram o seu barzinho e pegaram a sua bebida e começaram a tomar e conversavam com as outras pessoas, sabe? Hoje, um safado de um marginal foi lá e foi vender droga para os moleques da escola do meu filho, da minha filha. Sorte dele que a polícia estava lá, porque senão, sabe lá o que a gente faria por isso tudo. Ao mesmo tempo que a gente está falando que o problema é sério com os jovens e que o moleque teria que ter dinheiro para comprar a maconha, na casa desses pais que estão falando e agindo, pais e mães que estão agindo assim, a droga é livre e vem pelo exemplo da própria pessoa. Exemplo é tudo. Eu tenho uma amiga minha que o pai dela, ela era descendente de italiano e eles foram buscar uma tia que chegou da Itália, eles foram no aeroporto e foram todos no carro. Isso aconteceu, isso daqui, a Vera era pequenininha, ela é uma médica querida, famosa, pediatra, ela devia ter 6, 7 anos, então ela com mais a mãe e duas tias, todos de descendência italiana, ela, a mãe e duas tias paternas, o pai na frente, e chegou e foram buscar essa tia que veio da Itália e estavam todas andando. Quando chegou, o pai sofreu o carro estava dirigindo, veio uma pessoa em alta velocidade e se não fosse a habilidade do pai da Vera, ele poderia ter batido. Imediatamente ela tirou a cabeça fora da janela e falou um grande palavrão, um palavrão muito grande, uma palavra feia, que a gente fala palavrão, e é evidente que a gente não vai repetir, mas é um palavrão feio, e ela falou e entrou para lá e olhou para a tia que tinha chegado da Itália, toda feliz, e olhou para o pai, aí a mãe deu um beliscão no bumbum dela e ela não conseguiu entender o que estava acontecendo. Porque ela falou, e o pai falou, quando chegar em casa, você vai conversar, porque você tem uma boca suja e fala palavrões. E a mãe beliscou de novo ela, e ela chegou em casa, teve um castigo, e teve um castigo muito forte, foi muito repreendida. Sabe por que é o irônico? Sabe que eu falo que é o irônico, que a gente fala isso daqui? Porque quando essa menina Vera estava saindo normalmente com o pai, e o pai era fechado no trânsito, sabe o que ele fazia? Punha a cabeça para fora e falava exatamente o mesmo palavrão. A menina com 7 anos, ela pouco sabia o que significava o palavrão. Mas ela significava que eu estava defendendo a minha família. E ela foi defender a família. O exemplo é tudo. Ela falou um palavrão porque o pai falava palavrão. A gente fala do álcool, por quê? Porque pode ser que o pai seja um mau exemplo. Como estão os nossos exemplos dentro do nosso lar? Do álcool e de outras coisas que você pode estar fazendo. Ah, não, mas eu não sei, mas o meu vizinho, o meu irmão, cara, mulher, amigo, não fica falando do outro. Fala e veja como está o seu exemplo. Modifique o seu exemplo. Isso que é o mais importante que você tem para fazer. Álcool deve ser uma coisa que a gente deve pensar com muita seriedade a respeito disso. Lembra, você ia linchar o traficante? E você, o que você ia fazer com você mesmo? O que você ia fazer com você mesmo?